paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o relato da minha cirurgia para endometriose. Sim, já passei pelo processo cirúrgico pós-operatório, já voltei na minha primeira consulta pós a cirurgia e hoje eu vou contar com mais detalhes pra vocês como foi o momento lá da cirurgia e também o meu pós-operatório. Aqui no canal tem um mini vlog do dia anterior do dia da cirurgia. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards ou aqui no box de informações. Por lá foi bem raso, né? Não consegui dar muito detalhe. Então hoje eu vou contar pra vocês tudo bem certinho, bem bonitinho. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me manda um direct lá no Instagram, que é @MoniqueNicasio. Por lá a gente consegue ficar mais ligadinha, consegue conversar. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like no vídeo. E também compartilha para sua amiga que talvez tenha endometriose, que vai passar por uma videoparaloscopia, tem curiosidade sobre o assunto? Já envia para ela também. Sem mais delongas, vamos lá para o relato da minha cirurgia. Então, meus amores, a minha cirurgia foi no dia 14/7 desse ano de 2022. Eu dei entrada no Hospital Santa Joana às 7 horas da manhã. A minha cirurgia estava marcada para 1 hora da tarde, se eu não estiver enganada. E eu tenho um amorzinho por esse hospital, porque o Santa Joana é a melhor maternidade de São Paulo. E vocês já sabem, né, gente? Amorzinho real por esse hospital. E graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer a cirurgia lá. O meu esposo foi junto comigo nesse dia. A gente deu entrada lá bem cedo, 7 da manhã, como eu já tinha dito. E quando eu dei a entrada, eu fui pra recepção e ali já aconteceu um belo cuidado de Deus. Qual foi esse cuidado, Monique? Gente, o meu plano de saúde, ele cobre somente a acomodação em enfermaria. Porém, eu acho que estava cheio, não tinha disponibilidade. E aí a recepcionista falou pra mim que eu ficaria na acomodação apartamento, né? E não teria custo adicional, não teria nada. E caso surgisse aí uma disponibilidade na enfermaria, eu voltaria. Porém, não aconteceu isso, graças a Deus eu fiquei aí os 3 dias na acomodação apartamento e eu fiquei muito feliz, né, de ver o cuidado de Deus até nesses mínimos detalhes. Assim que eu subi pro quarto, passou alguns minutos, a enfermeira ela apareceu por lá, ela me deu algumas orientações, eu entreguei o preparo do hospital que o meu médico Fabrício, né, o Dr. Fabrício da clínica Reich, tinha me entregado para entregar para a enfermeira. Então eu entreguei ali para ela tudo certinho. Já tinha feito um preparo intestinal no dia anterior, inclusive tá nesse mini vlog que eu falei para vocês. E ali a enfermeira falou para mim colocar o avental, 2 na verdade, um que era mais fininho, como se fosse de TNT, e o outro que era avental de tecido mesmo, que esse tem a foto que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse avental ficou muito grande em mim, real. Eu me sentia assim, muito pequenininha dentro dele. E lembrando, você tem que tirar toda a sua roupa pra colocar o avental. Mas enfim. E aí, gente, depois eu fiquei ali deitada na cama do hospital, porque tava um pouco frio, eu acabei ali me encobrindo porque tava frio real. E aí, gente, eu fiquei esperando a enfermeira pros próximos passos, seria o preparo. Passou ali alguns minutos, eu acho que praticamente 1h30, mais ou menos, ou 1 hora, se eu não me engano. Eu não lembro, gente, mas eu lembro sim que demorou bastante. Ela veio pra gente fazer o preparo. Demorou bastante porque o preparo tinha que ser 1 hora antes da cirurgia, ou era 2, alguma coisa assim. Aí por isso que ela meio que demorou um pouquinho. Quando ela chegou lá, ela me deu um comprimido de um laxante. E depois ela falou que viria com a lavagem. Essa lavagem, na verdade, é um gel que ela coloca ali, um líquido gel, que ela coloca na via retal. E aí você tem que segurar o máximo possível e quando der muita vontade no banheiro, mas você segurou o máximo, aí você chama a enfermeira e vai lá no banheiro pra evacuar. Porém, antes dessa lavagem, aconteceu algo. O quê? Ela foi colocar o acesso na minha veia, isso antes da lavagem, tá bom? E quando ela foi colocar o acesso, ela precisava colocar nessa mão aqui. E era bem aqui nessa parte. E nunca furaram essa parte em mim, então eu já fiquei desesperada. E a agulha era grossa. Eu não vi, mas ela falou que a agulha era um pouco mais grossa do que aquelas que vão aqui no braço. Aí eu já fiquei desesperada, pedi pro meu marido ficar do meu lado pra me segurar a mão dele.
E aí ela tava tentando achar minha veia, não conseguia achar minha veia, porque eu já tava com a dieta líquida, tava ansiosa, e a minha veia sumiu. Ela falou assim, tchau, Monique, não conte comigo hoje. E aí a enfermeira tentou achar minha veia e não tava conseguindo. Até que então parece que ela conseguiu achar. E aí ela foi colocar a agulha, né? E o que aconteceu? A minha veia estourou. E além disso, o líquido, ele entrou dentro no momento que a veia estourou. E aí, gente, gritei de dor, assim, real. Não gritei, né? Eu chorei de dor, mas de chorar mesmo. E eu nunca tinha sentido essa dor e pra mim foi insuportável, mas suportável, né? Porque eu tô aqui. Mas enfim, nunca tinha sentido essa dor, porque nunca tinham me cutucado pra achar veia, nem nada nesse sentido. Então pra mim já foi uma dorzinha assim que não estava preparada para isso. Depois de alguns minutos, ela veio com a lavagem, que foi a que eu expliquei para vocês. Ela fez todo o procedimento, segurei até o máximo que eu aguentava, chamei ela e fui pro banheiro correndo, meninas, como se estivesse com aquela diarreia, enfim. E aí eu fui lá e tal. E depois, gente, antes da cirurgia, eu passei mal. Assim, não uma hora antes, né? Umas 2 horas antes da cirurgia, assim, mais ou menos. O que aconteceu? Eu tava muito ansiosa, tava com muito frio na barriga, porque eu já tava indo no banheiro, né, nesse sentido da lavagem. Sabe quando a gente fica com diarreia e fica com frio na barriga? Pois bem, eu senti esse frio na barriga também, já por causa da lavagem. Porém, eu também tava muito ansiosa. Inclusive, eu tava lá no banheiro fazendo, né, as necessidades. E aí eu falei, amor, pelo amor de Deus, vem aqui no banheiro. Ignore tudo que tá aqui nesse ambiente e ore pela minha vida, porque eu estou muito ansiosa. E ali meu marido começou a orar pela minha vida, só que eu comecei já a passar mal. Por quê? Minha pressão caiu e eu comecei a ficar com sensação de desmaio. Pedi pra ele chamar a enfermeira, ele chamou, veio 2 enfermeiras pra poder ajudar. E aí, gente, minha visão começou a fechar, eu tava quase desmaiando, graças a Deus não cheguei a desmaiar, mas eu estava muito mal. Eu tenho essas sensações de desmaio quando eu tô em um lugar muito fechado e tal, e é horrível. Aquela ali pra mim foi o ápice, porque eu segurei o máximo possível o fato de me entregar ao desmaio, de desmaiar de fato, e não foi legal. Graças a Deus as enfermeiras conseguiram me ajudar. Não cheguei a desmaiar, né? O meu marido falou que a minha pupila ficou dilatada, ficou preta. E realmente tava tudo preto pra mim, já não tava enxergando mais nada. E aí ele me pegou no colo e me colocou lá na cama. E as enfermeiras levantaram, inclinaram a cama assim, né? Porque ela tem uns botãozinhos que você consegue ir moldando a cama. E aí minha perna ficou pra cima e eu voltei, né? Tipo, ao normal, porque eu não cheguei a desmaiar de fato, mas eu tava muito suada, tava pálida, mas graças a Deus fui ficando corada de novo e voltei com tudo, né? E aí eu comecei a ser supervisionada por mais tempo, com mais cuidado pelas enfermeiras do Santa Joana, que são maravilhosas, né? A cada turno teve uma enfermeira diferente, mas o cuidado, o carinho, a disposição delas nota 10. Aí, detalhe, a enfermeira ela colocou uns adesivos aqui nessa parte do meu corpo. Eu acho que eu não sei o nome disso, gente. Porém, eu acho que é alguma coisa pra ver os batimentos cardíacos. Porque tinha um ferrinho, ela colocou isso em mim, tá bom? Outra coisa, quando chegou um médico lá pra poder me levar pro centro cirúrgico, ele chegou com uma maca, com uma cama assim, né, vamos falar, bem grandona, alta, e aí eu fui, deitei lá, só que antes eu coloquei touquinha, coloquei máscara e também coloquei o mesmo tecido da touquinha, que eu não sei o nome, nos pés. Também vou colocar a foto aqui, porque a Monique não sabe as coisas, mas tem foto. Então eu coloquei isso no pé, ele me ajudou. E depois eu fui, né, deitei lá na maca que ele iria me levar pro centro cirúrgico. E ali foi muito interessante, gente, porque enquanto eu estava indo lá pro centro cirúrgico, eu falei pra aquele homem assim, sabia que quando você tava colocando esse negocinho no meu pé, ali eu me toquei que eu tô vivendo um plano de Deus, porque Deus já tinha me mostrado isso através de sonho, de revelação. Aí ele, sério? Eu falei, sério, e eu tô confiante, tô ansiosa, mas eu tô em paz, eu tô com medo, mas eu não tô com medo ao mesmo tempo, porque eu creio que tudo isso aqui é plano de Deus e é propósito de Deus.
E aí ele foi, me falou palavras de bênção, falou que, né, pra Deus estar comigo, pra Deus me abençoar, e foi maravilhoso esse momento. E também de compartilhar um pouco pra outra pessoa a respeito de quanto Deus é maravilhoso. Então eu fui levada até ali o centro cirúrgico, dei uma voltinha no hospital deitada, né? E aí eu cheguei na salinha de espera, vamos falar assim, que é onde fica ali umas enfermeiras, passa alguns médicos e fica próximo às salas de cirurgia. E lá tinha mais duas mulheres também, não sei qual cirurgia elas iam fazer, mas enfim, elas estavam lá também. Após chegar lá, veio as enfermeiras, se apresentaram, falaram que iam fazer. Elas colocaram alguma coisa na minha veia, mas eu não me lembro o que é, tá bom? Ah, gente, esqueci de falar! Deu errado o acesso na veia que estourou, porém a enfermeira foi muito boazinha comigo, a que tentou fazer o acesso aqui, e ela colocou aqui no meu braço. Foi uma agulha mais fina, né? Ela até falou pra mim assim, Monique, eu vou colocar essa agulha, esse acesso, ele é mais fino, porém não é o recomendado. Então quando você for fazer a cirurgia, pode ser que o anestesista vai lá e coloque na hora. Aí eu virei pro meu esposo e falei, amor, ore porque eu não quero colocar aquela agulha. E graças a Deus a gente não precisou, né? Eu tive a dor daquele momento, mas o acesso foi realmente aqui na parte do braço, tá bom? Esqueci de falar isso pra vocês. Voltando, Monique tá lá na salinha de espera do centro cirúrgico, a enfermeira veio, colocou alguma coisa na minha veia, eu não lembro o que era. Se era medicamento, se era soro, enfim. E ali naquele momento ela preencheu a ficha, eu tive que ler algumas coisinhas. E também chegou o anestesista, né, o médico. Ele chegou lá, conversou comigo, explicou que eu ia ter o sedativo, que eu ia ter a raca anestesia e também anestesia geral. Ele me explicou, tirou minhas dúvidas, falou pra mim ficar calma, tranquila, que a agulha não é grossa, que nem as pessoas falam. Eu não sei, porque eu não lembro do momento que me deram a hack. Já já a gente chega nessa parte. Mas ele falou que era como se fosse uma agulha de acupuntura. Nunca nem fiz isso, então nem imagino, né? E dali eu assinei também mais um termo a respeito da hack anestesia, da anestesia e tal. E ok. E passado ali alguns tempinhos, chegou quem lá, gente? O Dr. Fabrício. Chegou lá, né, e aí quando ele deu as carinhas lá, ele foi falar comigo, me deixou mais calma, porque eu ficava nesses picos de ansiosa, eu ficava calma, ansiosa. Ele perguntou como que eu tava, falei que eu tinha passado mal, mas tava tudo bem, graças a Deus. E aí ele foi, né, com aquele bom ânimo, vamos que vamos. E aí, graças a Deus, eu fico feliz também em ter tido essa oportunidade de ser operada pelo Dr. Fabrício, que é um especialista em endometriose aqui na cidade de São Paulo. Então, se você tá passando por isso, é da cidade de São Paulo, eu já indico o Dr. Fabrício, né, que já teve vários casos de mulheres com endometriose, mulheres que teve casos aí, ó, que foi pior do que o meu. Então, é alguém que conhece, que sabe. É um doutor que já fez cirurgias em várias mulheres com endometriose, tanto a robótica quanto a cirurgia da videoparoscopia. É uma pessoa que realmente é especialista. E além de ser especialista, é um médico totalmente humano. E eu, de mulher para mulher, falo pra você, nesse momento o que a gente mais precisa é de um médico ou uma médica humano, que é aquele que abraça o momento que você tá, que está com você, que te põe pra cima, que te ouve, né? E não somente alguém que vai chegar assim, ó, você precisa de fazer cirurgia, vamos lá, sua vida financeira como que tá? Sabe, papum. Não é assim, calma aí. Você precisa de alguém que cuide de você, não somente que seja especialista, mas que seja uma pessoa humana. Então, se você tá procurando alguém, eu já indico o Dr. Fabrício, tá bom? Depois desse momento, que eu tava ali mais tranquila, as enfermeiras vieram colocar uma meia. E eu vou mostrar pra vocês que meia é essa. Não sei o nome dela. Vou ver se eu acho na internet aqui. Mas foi essa meia super apertada e que infelizmente meu, plano não cobria. Mas eu paguei. Foi R$140 essa meia. E ela é muito importante para esse processo antes da cirurgia, pós-cirurgia, para não dar trombose, né? Essa questão de circulação do sangue,
Então é muito importante essa meia. Lá no hospital, antes de ir pra sala de cirurgia, as enfermeiras colocaram essa meia em mim. Foi 2 enfermeiras pra colocar. E olha que minhas pernas são finas, mas essa meia é super apertada. Colocaram a meia em mim. Me pediram pra tirar o avental mais grossinho. Eu fiquei só com aquele avental de TNT. Depois elas foram e também colocaram alguma coisa na minha perna que meio que massageava. Era um negócio que tinha velcro, assim, elas colocaram na minha coxa e eu sentia, tipo, umas coisinhas massageando. Elas falaram que era importante isso por causa da circulação do sangue nas pernas e tal. Não sei o nome, também não vou conseguir achar na internet porque isso é mais difícil. Porém, tô compartilhando com vocês. Com a meia colocada, com esse negócio aí pra circular o sangue também ali. E com o avental, com acesso na veia, Monique foi pra onde? Pra sala de cirurgia. Chegou o grande momento, eu tava muito ansiosa, mas ali eu já tava em paz. Gente, é uma mistura de sentimentos, né? Porque são picos e o mais incrível é sentir o cuidado de Deus nesses momentos. Fui levada até a sala de cirurgia, chegando lá, era uma sala bem grande, assim, e ali tinha os equipamentos e tal, as enfermeiras, a equipe do Dr. Fabrício, os médicos e tal. Aí eu, tô aqui mesmo. Aí eu só vi a telinha ali com a hora, aí eu, gente, tô aqui mesmo. Pensando, né? E aí as enfermeiras foram e me colocaram em outra mesa, né? E ali eu virei assim, a enfermeira tava falando comigo. Ela, oi Monique, eu sou a fulana de tal, vou estar aqui. E aí eu olhei assim pro lado, depois que ela terminou de falar, e tinha uma outra enfermeira que tinha colocado até a meia em mim, né? Eu vi ela arrumando a maca que eu tava, que eles iam sair com ela, e não lembro mais de nada. Gente, não sei o que aconteceu. Sim, eu tomei a hack anestesia, mas não foi assim comigo acordada, porque eu só tava bem grog. E aí eu esqueci. Não lembro desse momento, mas também dou graças a Deus, porque eu não queria lembrar desse momento, porque eu achava que eu ia sentir muita dor. Também da sonda, colocaram sonda em mim, foi depois também, porque não me lembro desse momento, sinceramente. Mas graças a Deus também, porque o meu medo era doer pra colocar a sonda. Então, já fez ali o bom e o agradável. A cirurgia durou 2 horas e 45 minutos. E depois da cirurgia, de tudo feito, tudo certo, né? O Dr. Fabrício, ele tirou todos os focos de endometriose. E os focos de endometriose estavam na parte retrocervical do meu corpo. Tinha ali um pouquinho no reto, uma questão de intestino. Não sei se é no intestino ou no reto, acho que era no reto mesmo. E aí ele só fez raspagem, não precisou tirar nada, cortar intestino, não precisou disso, graças a Deus, né? O que tinha era pouco e só com a raspagem foi o suficiente. E também o Dr. Fabrício, ele foi falar comigo pós a cirurgia. Mas olha só o que aconteceu, meu povo. Saí da sala de cirurgia, me levaram para uma sala, assim, vamos falar de recuperação pós a cirurgia, recuperação da anestesia. Porque enquanto eu não estivesse ali acordada, eu não podia ir pro quarto. E ali eu estava, mas também... Olha, parece que foi um sonho, porque o Dr. Fabrício, ele foi falar comigo. E aí ele até falou assim, né? Monique, talvez você não lembre disso que eu estou falando. E de fato, no dia seguinte, eu tive que perguntar pra ele se ele realmente falou comigo, porque na minha cabeça eu tinha sonhado. Mas ele realmente falou comigo, tá bom? Ele foi lá e ele disse pra mim que não achou o meu marido. Me informou que foi anunciado acompanhante de Monique Silva Ribeiro Nicásio. E aí, meu marido, sei lá onde ele tava. E de acordo com ele, depois que ele me contou, ele estava ali na sala de espera do centro cirúrgico. Só que aí eu acho que eles se desencontraram, não sei, ligaram no quarto, ele não tava lá. E aí aconteceu isso. Aí o Dr. Fabrício foi, me avisou, né, falou que foi tudo bem a cirurgia. E só isso que eu lembro. Não lembro mais nada. E dali eu estava me recuperando da anestesia, fui voltando aos poucos, fui mexendo as minhas pernas, meio que fazendo alguns exercícios assim com as minhas pernas. E ali foi uma enfermeira ficar me monitorando o tempo todo. E aí quando eu estava ali, né, prestes a ir pro quarto, acho que depois de uns 40 minutos, 50 minutos,
Talvez, é que eu não tava com o relógio ali, mas meu marido falou que demorou um pouquinho. E aí eu fui pro quarto, então a enfermeira me levou naquela maca que eu tinha saído do quarto, eu voltei nessa maca de novo. E lá o meu marido tava no quarto, super preocupado, porque demorou muito. A cirurgia em si não demorou, mas eu ter ficado ali na salinha antes da cirurgia e pós a cirurgia, deu a sensação que demorou muito. E aí quando eu cheguei lá, eu tava todo desesperado, preocupado. Coitado, né? Então as enfermeiras me ajudaram, me colocaram na cama, e ali a enfermeira ela já ia voltar pra ver se eu já conseguia tomar meu banho, né, e me acomodar ali naquele momento. Quando eu cheguei lá, meninas, eu não senti aquela famosa dor no ombro que todo mundo fala aí pela internet, que é normal sentir pós-anestesia, graças a Deus. Quando eu cheguei no quarto, eu ainda tava com a sonda, que era meu outro medo. A enfermeira, ela foi lá pra tirar, e quando ela tirou, eu não senti dor nenhuma, acho que eu ainda estava com o efeito da hack anestesia. Inclusive, a hack, ela é aplicada, gente, principalmente pro pós-cirurgia, tá bom? Foi o que o meu médico explicou e realmente faz muito sentido, porque a gente tá com a região aqui pélvica muito abalada, porque foi onde foi feita a cirurgia. Então a probabilidade de a gente sentir dor é muito grande, então por isso o fato aí da hack anestesia, tá bom? E ali naquele momento a enfermeira tirou a sonda, eu achei que eu ia sentir dor, consegui fazer xixi normalmente, eu achei que ia arder, pra mim não ardeu, tá bom? E aí ela foi me ajudar a tomar o meu banho. E, gente, eu tava muito assim, muito encurvada, né? Não porque eu tava com dor aqui, mas por causa aqui da região do umbigo, que foi onde teve um corte pra câmera da videoparoscopia e teve mais 3 pontinhos. 2 aqui na lateral, aqui do ossinho da cintura praticamente, e um bem aqui na frente, abaixo do umbigo. Eu vou ver se eu pego uma imagem pra mostrar pra vocês, não minha, né, mas de um desenho na internet, pra vocês terem uma ideia. E foram pontos bem pequenininhos, graças a Deus, o Dr. Fabrício, ele fez os pontos bem legais, como ele tinha dito, que não ia deixar feio, e ele cumpriu o que ele falou. Principalmente o meu umbigo, gente. Mas como ele disse, ele não é plástico, então é difícil. Mas mesmo assim ficou normal o meu umbigo, não ficou feio, como, né, muita gente fala que fica feio e tal. Graças a Deus o meu ficou normal. E quando eu fui tomar banho, eu fui meio assim, andando devagar, parecia uma senhora. E ali a enfermeira praticamente me ajudou a tomar banho, né? Ela me ajudou, me deu escova de dente, me deu o sabonete, na hora de me enxugar, ela que me enxugou. Então, gente, assim, vergonha sumiu. De verdade. E olha que eu tenho muita vergonha. Eu não queria nem saber. Depois de ter passado mal, de tanta coisa, eu falei assim, tô nem ligando. E aí a enfermeira foi e me ajudou a tomar meu banho. Ela me ajudou também a tirar os adesivinhos lá que eu tinha falado pra vocês, que vai aqui nessa região. E depois disso eu fui deitar. Aí passou ali um tempinho, aí ia chegar a minha comida, gente, no quarto. Chegou a minha comida, né? E nesse momento, gente, eu comi assim, tava com muita fome. Fui comendo devagar, porém a Monique vomitou. Sim, eu comi, depois comecei a me sentir mal. Não aguentei, vomitei. Foi ruim vomitar, vou falar sério. Porque quando você vai vomitar, você força aqui a região da barriga, né? E tava um pouco dolorido, não tava assim, uma dorzona, mas dava pra aguentar, era uma dorzinha assim. E aí na hora de vomitar me dava aquele incômodo. Foi horrível, mas foi normal porque geralmente após a anestesia a gente fica com náusea, com tontura, então é normal isso. Porém, gente, o Santa Joana, super maravilhoso, né? Super à disposição. Depois vem outras refeições, lá é tudo certinho, tudo bonitinho. Tem o café da manhã, aí tem o almoço, aí tem ali o cafezinho da tarde, a janta a ceia, né? Que eu ia falar café da noite. A ceia, e são café bem reforçados, coisas muito legais. Você pode trocar o cardápio se você quiser. Depois vem uma outra refeição, que seria ali a ceia, gente. E ali eu tentei comer um pouquinho, que já era pãozinho, essas coisas, pra ver se eu voltava ativa. Então foi bem complicadinha essa primeira noite, porque eu fiquei um pouquinho mal nesse sentido de ânsia, né? O tempo todo eu tava recebendo medicamento na veia, então foi bem complicado de dormir, não consegui,
Foi pescando mesmo. Aí no dia seguinte, gente, eu tentei comer, só que eu ainda tava meio malzinha, né? Inclusive eu tava recebendo Dramin na veia, acho que era Dramin ou Vonal. Algum desses dois medicamentos que no caso eles são pra ânsia e tal, né, gente? E mesmo assim eu ainda tava mal. E aí, gente, recebi uma visita do Dr. Fabrício de noite, na esperança que eu ia embora, mas eu não ia embora. E aí quando o Dr. Fabrício chegou, e aí, dona Monique, como que você tá? Aí eu quero ir embora pra minha casa. Aí ele, como que eu te libero? Você passando mal? Ah, ele super brincalhão. E aí eu só quero ir embora. Sério, gente, eu tava com chorinho na garganta. Porque eu tava muito ansiosa, de verdade. Tô falando pra vocês, eu não estava preparada pra esse evento. Mas, né, o Dr. Fabrício, ele foi lá, conversou comigo, fez essa visita aí de noite. E ele ia voltar no dia seguinte. Então eu passei mais uma noite, né? Fiquei dia 14, foi dia da cirurgia. Fiquei o dia 15. E nesse período, meninas, eu ainda tava um pouco abalada nesse sentido emocional, no sentido da ânsia ainda, de não estar conseguindo me alimentar bem. E também eu tive que começar a me exercitar. Olha só que coisa legal. No dia seguinte foi uma fisioterapeuta e lá a gente fez alguns exercícios com o pé pra me voltar ativa. Também foi falar comigo uma nutricionista do Santa Joana, maravilhosa também. E cada turno que mudava, vinha a líder do andar ali de enfermeiras. E meio que a líder, né, do andar. E ela falava comigo e falava quem que ia ficar ali como enfermeira auxiliar, tudo certinho. Comecei aos poucos ir fazendo algumas caminhadinhas, então eu não ficava andando assim que nem uma velhinha ali pelo corredor do hospital pra tentar voltar ativa. E aí, meninas, né, no dia 15 eu ainda tava mal, tive a visita do Dr. Fabrício e tal. E aí no dia seguinte, que foi o dia 16, eu já acordei melhor, graças a Deus, mandei mensagem pro Dr. Fabrício, falei que tava melhor, ele ficou muito feliz por isso. E ali, gente, eu comecei a comer. Uma coisa que me salvou muito, uma dica maravilhosa pra você que fica com essa sensação: tome sorvete. Não sei se seu médico vai liberar, o meu médico liberou. A enfermeira também liberou. Picolé de limão pra ir cortar um pouquinho a ânsia. E algo que pra mim foi assim, nossa, abriu meu apetite, não sei porquê. Foi o Danoninho de maracujá. Nunca tinha tomado. Tem frutas vermelhas, tem morango, salada de frutas de coco, mas de maracujá nunca tomei. E tava maravilhoso, e ele era gelado. E aí meu médico e a enfermeira explicaram, né, a respeito desse negócio de cortar a ânsia com coisas geladas. E pra mim marcou esse danoninho, é o meu favorito. Acho que quando estiver no hospital eu passar mal, me dá um danone de maracujá, por favor. Ai, gente, brincadeiras à parte, mas realmente isso me ajudou bastante. Foi o que eu estava conseguindo comer ali no momento. Não conseguia comer tudo, não forçava muito pra não vomitar. Porém, no dia 16 acordei melhor, consegui comer, né, a dor não tava tão forte, ânsia, não tava sentindo ânsia. Só que aí eu comecei a ficar ansiosa, né, porque o Dr. Fabrício tinha me mandado mensagem que ele ia lá me visitar meio-dia. E aí eu comecei a ficar um pouco ansiosa, e aí quando tava pra ele chegar, eu comecei a ficar um pouquinho assim, mais quietinha. Não passei mal, tá, gente? Eu só comecei a ficar mais quietinha e tal. Mas aí depois que ele chegou, aí eu vi que eu ia embora mesmo, aí foi passando essa sensação. Que nem ele mesmo disse, né, Monique, foi muito psicológico que você passou ali. E de fato foi. E aí o Dr. Fabrício foi lá, e quando ele chegou lá meio-dia, vamos embora, dona Monique. Aí eu, ai, vamos embora. Por dentro, né, porque por fora eu tava, vamos. Porque eu não conseguia ficar falando direito, tava mais quietinha, né, gente. E aí tive alta, e demorou um pouquinho pra mim sair do quarto, hein. O Dr. Fabrício foi embora. E a enfermeira veio com as papeladas de alta, né, do que o doutor tinha me passado de medicamento, as orientações pós-cirurgia. Tive que ir embora com essa meia que eu mostrei pra vocês, tá bom? Eu fui com a roupa, assim, bem soltinha, mas eu tava me sentindo muito estranha com essa meia. Aí demorou um pouquinho pra mim sair do quarto, meu avô tava lá, né, ele foi junto pra me fazer companhia, e meu marido também tava lá.
E detalhe, gente, o meu plano de saúde não cobria a refeição pro meu esposo, tá bom? Então ele teve que almoçar ali no refeitório que tinha do Santa Joana, ou sei lá, talvez sair pra fora do hospital. Mas ele tava fazendo suas refeições lá e também tinha acomodação pra ele dormir lá no quarto. Quando chegou o momento de ir embora, depois de ter recebido todas as papeladas, né, a liberação da enfermeira do andar, e aí o meu marido foi lá embaixo resolver as questões da papelada, de pagar, né, a meia. O Dr. Fabrício me deu 15 dias de atestado, de realmente me afastar das atividades diárias e também do trabalho, então eu fiquei 15 dias afastada. E aí chegou o momento de ir embora, meu esposo subiu lá em cima, vamos que vamos, as coisas já estavam organizadas, a gente desceu, eu fui andando mesmo, devagar, mas fui. E quando eu cheguei lá embaixo, o nosso amigo estava lá nos esperando pra ir embora de carro. Fiquei morrendo de medo de entrar no carro, porque na frente do Santa Joana é uma rampa assim, né, a rua em si. A rua é inclinada, falei rampa, nada a ver, né? A rua é inclinada, então o carro fica assim. Então imagine pra mim entrar, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, nosso amigo nos ajudou bastante. Cheguei em casa, tive que subir uma escada, né? Eu não posso ficar subindo e descendo escada, mas eu tive que subir uma escada. Consegui normalmente, não forcei nem nada. E aí eu consegui chegar aqui e graças a Deus eu tive muita ajuda, gente. O meu primeiro dia foi assim, normal, né? Eu cheguei, ainda tava um pouquinho assim, abaladinha, mais quietinha. Porém, eu não sentia assim dor de questão do ponto ou qualquer coisa assim fora do normal, né? Então eu tive ajuda da minha sogra, da minha mãe que vieram aqui nos ajudar no quesito da casa, da organização, de fazer comida. A minha primeira semana pós-cirurgia, a minha mãe, ela veio todos os dias aqui em casa, então ela me ajudou em tudo. Até pra ir no banheiro tomar banho, até no banheiro pra sentar no vaso, assim, tipo, os 5 primeiros dias ela teve que me ajudar a sentar no vaso, que eu não tava conseguindo, por causa da questão de ficar fazendo força. Pra levantar da cama também, na hora de deitar, dormir, assim. Eu tava seguindo realmente a dieta laxativa. E por que essa dieta laxativa? Porque eu precisava, gente, pós-cirurgia, evacuar. E sim, eu consegui ir no banheiro, acho que 2 dias depois, ou um dia depois, da minha primeira noite aqui em casa. E olha só que engraçado, né? O meu avô, ele comprou essa caixinha aqui, ó, do Moving Lax, que foi o que o Dr. Fabrício indicou. Aqui vem uns 20 sachês, gente, pra você colocar, né, ó, pra você colocar na água, dissolver e tomar, um por dia. E aí eu tomei um só. E aí já consegui no banheiro, eu fiquei muito feliz, porque eu não gostei muito do gosto disso. Ele tem um saborzinho de limão, mas eu não curti. E aí eu falei, não acredito que eu vou ter que tomar quantos desse, né? Aí o primeiro que eu tomei, eu já consegui ir no banheiro e eu fiquei muito feliz. Aí eu mandei mensagem pro Dr. Fabrício, falei pra ele que já tinha conseguido ir no banheiro. E aí ele falou que não precisava mais tomar esse sachêzinho. Outra orientação do Dr. Fabrício foi que eu deveria tirar os curativos do hospital e colocar esse micropore, que é esse trequinho aqui, ó. Acho que eu falei o nome certo, né? Micropore, é isso. Que é como se fosse um adesivinho pra você colocar no ponto, olha. Como se fosse uma fita, né? Então você vai, lava com água e sabão, um curativo, e coloca. Então foi isso que eu fiz, eu lavei com água e sabão, realmente não foi sabonete que eu usei, foi um sabonete de glicerina. Ou você pode usar, dizem, né, que pode, aquele sabão em barra. Não sei se pode, eu usei o de glicerina. Então, eu lavei tudo certinho, tirei o curativo, fiquei com um pouco de medo pra tirar, mas quando a gente fica na água quente é melhor, tá? Você fica um pouquinho na água quente, depois vai tirando aos poucos, é mais fácil de tirar do que já chegar tirando com a pele seca. Não faça isso não, tá bom? E aí eu consegui fazer esse novo curativo, enxuguei tudo certinho, e aí foi ok. E detalhe, meninas, assim que eu fiz a cirurgia, voltei pro quarto, eu comecei a ter sangramento. Sim, desde o dia 14 eu comecei a ter esses sangramentos, então levem absorvente, muitos. No hospital tem, ok, mas geralmente é aqueles bem grandes, tá? Então é bom levar. Então eu saí de lá
E cheguei aqui em casa ainda, estava assim, então eu fiquei tipo uns 9 dias menstruando, né? Porque realmente tava sendo sangramento, mas depois começou a vir, realmente era a menstruação em si. E eu já tava tomando o meu anticoncepcional sem parar. Então foi mais no quesito da cirurgia, né? Que foi normal também, eu conversei com o Dr. Fabrício, ele falou que isso é normal acontecer. Além disso, eu tive que tomar alguns medicamentos, gente, que eu vou ler aqui pra vocês. Eu tive que tomar Novalgina durante 7 dias. Toragesic. Toragesic. É isso mesmo. Esses nomes complicados. Por 5 dias e Luftal em comprimido por 5 dias. Foi essa orientação, segui a risca, tomando nos horários certos, a quantidade certa, como o Dr. Fabrício tinha pedido. Então eu fiquei essa uma semana com a minha mãe, depois dessa uma semana eu já senti um pouco de melhora, e ali eu já conseguia, por exemplo, abaixar para fazer xixi sozinha, eu já conseguia me enxugar sozinha, né? Eu colocava minha perna no vaso e conseguia enxugar minha coxa e tal, não tava mais tão limitada assim. E depois, gente, eu tive que marcar uma outra consulta de retorno com o Dr. Fabrício. Só que essa consulta só foi após os 15 dias da cirurgia, que foi no dia 14. Então, até essa data, a minha menstruação parou, graças a Deus. Eu já tava conseguindo fazer algumas coisas sozinha, conseguia me virar aqui realmente. Só não tava, né, podendo pegar peso, ficar correndo, fazer exercício físico, subir e descer escada. Então eu tava limitada mais nesse sentido. Porém, a primeira semana eu realmente precisei muito de ajuda e graças a Deus minha mãe me ajudou bastante. E meu marido me ajudou na parte da noite. Depois desses 15 dias eu voltei lá no Dr. Fabrício, a gente conversou, ele viu como estavam os pontos, realmente já estão bem mais sequinhos. O meu umbigo também tinha uma casquinha preta, assim, que eu fiquei apavorada achando que o meu umbigo ia ficar daquele jeito. Mas a casquinha caiu, graças a Deus, e o meu umbigo tá do jeito que deveria estar, gente, porque eu achei que ele ia ficar feio, né, como eu disse pra vocês, mas tá perfeito. O Dr. Fabrício me orientou ainda a continuar tomando o meu anticoncepcional direto, que é o Elane 28. Ele ainda me suspendeu mais 15 dias das minhas atividades diárias, principalmente no meu trabalho presencial. Eu já voltei a trabalhar em home office, depois dos 15 dias afastada, porém eu estou afastada do presencial do meu trabalho. Por quê? Porque a Monique aqui pega um trem lotado, pega ônibus lotado com o notebook da empresa e eu levo a bolsa geralmente na frente, né, pra não ser roubada nessa cidade de São Paulo. E aí eu fico o tempo todo em pé com esse notebook ali, né, praticamente 2 horas com o notebook aqui em mim, no meu corpo. Então o Dr. Fabrício falou, não, cancela. Não dá, vamos falar aí com a sua empresa, vamos ver como dá. E graças a Deus a empresa que eu trabalho é super receptiva. Assim que eu voltei da cirurgia, o departamento de saúde ocupacional ligou pra mim, perguntou como que eu estava. Depois dos 15 dias de atestado, ligaram pra mim, perguntando como que eu estava, quando eu voltaria no médico. E estou sendo super acompanhada por eles nesse quesito. E eu sinto, né, o quê? O acolhimento da empresa também. Minha chefe maravilhosa também super entendeu. A líder, né, das chefes lá do meu trabalho, vamos falar assim, também maravilhosa. E eu só tenho a agradecer a essas pessoas que Deus tem colocado na minha vida, no meu caminho, nesse processo. Então, meninas, meu pós-operatório, ele foi muito tranquilo. Tirando um fato, que é o que eu quero conversar com vocês agora. Eu estava menstruando, como eu disse pra vocês, e menstruação é um problema na minha vida, né? Porém, o Dr. Fabrício me explicou que o nosso corpo ele tem memória, os músculos têm memória. Então, né, até uns 3 meses aí eu posso ainda estar sentindo meio que um incômodo. Então, eu comecei realmente a sentir cólicas com a menstruação, né? Eu tive um medicamento que o Dr. Fabrício me indicou, eu comecei a tomar pra tirar essas dores. Porém, eu senti elas sim, porém é super normal estar sentindo elas porque o nosso corpo tem memória, tá bom? E também outra informação que eu não falei pra vocês, ele suspendeu aí a vida a 2 durante 45 dias. Graças a Deus tá chegando no final, porque tá difícil. E não poderia deixar de falar sobre a dieta anti-inflamatória, que é algo que já é bom pro nosso corpo em si. Tenho buscado seguir ela da mesma maneira, por mais que os focos foram tirados. Tem pesquisas que dizem, né, que uma mulher que consome carne vermelha tem probabilidade de ter endometriose de novo. Então, por que não evitar? E aí eu tô
tentando seguir à risca o máximo que eu posso e também buscar ter uma vida mais saudável. Espero que vocês tenham gostado do relato da minha cirurgia. Se ficou aí alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Lá no meu Instagram tem um destaque, né, que é o destaque cirurgia, onde eu respondo várias perguntas que vocês me fizeram. E logo logo eu volto mais pra contar pra vocês como que está sendo um mês pós-cirurgia, 2 meses pós-cirurgia. Eu tenho uma outra consulta marcada agora pro mês de setembro com o Dr. Fabrício. E pós essa consulta eu estarei liberada real para as coisas. Um grande beijo, fiquem todas com Deus. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo, hein? Tchau, tchau, meus amores!